Termos formas, fórmulas de complexas a complexas. São fórmulas com estrutura visual reconhecível, com várias capacidades de componentes, e estrutura que tem capacidade de forma elegante, reconhecível como estrutura alinhada. Vários campos pode ser reconhecido como mundo, casa, prédio, e outros que não têm ou têm objetivo processo definido. Pela ontologia que você está desenvolvendo, os e termos de detalhes de explicação tutorial da sequência, qual usar e como usar com eficiência. Termos de escolha. Escolha livre, termo. Escolha regulada selecionada. Termo rotação. Sequência crescente de escolha. Governa o plano. Governa o plano aparente, eterno de atraentes. 4 subcomponentes do termo. O inicial e de lugar. Direção. O outro é opcional. Médio low, e outros, e grau, pode ser usado sem médio, nem nível, apenas referencia crua e nível, e a escala da proporção, o local de tamanho se quiser. Dentro de grau podem ter subgraus. Termo DAI é uma continuação de um termo de alocalização, declarando um não fim do projeto. De ida termo de sistema de alocalização metafísica, onde traz cima baixo lado, oeste lado leste, onde low é a referência de vertical e horizontal em relação ao um ponto ou um tal, em relação a tal médio high nível, é a escala do grid em que isso se baseia. Graus são os parsecs de medida, posso em um grid dar o grau cego, ou cálculo de grid quadriculado, coluna 2, bloco, tal coluna, tal bloco tal, e as representam estruturas que podem ser identificadas tanto pela sua função quanto pela sua forma visual. São termos cuja a geometria, a organização e a aparência da estrutura também comunicam informação. Uma possui uma organização rica e estruturada. Características: estrutura visual reconhecível, vários componentes especializados, múltiplos campos organizados, alinhamento coerente, possibilidade de expansão, componentes com funções diferentes, mas integradas. Exemplo estrutural. Sua forma permite reconhecer rapidamente sua arquitetura. Uma possui uma organização simples ou pouco estruturada. Ela pode ter poucos componentes, não possuir um processo definido, representar apenas uma forma, servir como estrutura inicial para futuras expansões. Na sua ontologia, uma fórmula pode ser reconhecida pela sua configuração visual, independentemente do seu conteúdo. Por exemplo, uma estrutura pode lembrar uma casa, um prédio, um mundo, uma árvore, uma ponte, uma rede. Essas formas funcionam como arquétipos estruturais. Uma fórmula pode possuir ou não um objetivo definido. Ou, da mesma forma, pode conter um processo interno, ou apenas representar uma organização estática. Assim, na sua ontologia, uma fórmula pode ser interpretada em 2 níveis ao mesmo tempo. 1. Que descreve o que ela faz. Processos, estados, regras. 2. Que descreve como ela é organizada visualmente. Por exemplo, lembrando uma casa, um prédio, um mundo ou outra forma reconhecível. A própria forma torna-se parte do significado da fórmula, uma dentro da outra, mais e mais fundo. Comece com uma sequência normal. 1, 2, 3, 4. A maioria dos termos são apenas números, mas alguns são chaves. Eles ficam na sequência e também contêm uma mini-sequência dentro deles. Então 7 poderia ser escrito como 7, 1, 3, 6, 10. Externamente é apenas 7. Internamente é seu próprio mundo ordenado. Agora, dentro desse mini-mundo, outro número pode ser uma nova chave. Ele contém uma nova subsequência. Isso cria níveis, chaves de nível 1, novas chaves de nível 2, e assim por diante. O exterior permanece linear, mas o interior cresce recursivamente. Uma hierarquia infinita de sequências aninhadas. Não são apenas conjuntos ou índices. Pense nos números como recipientes que adicionam profundidade estrutural. Quer isso formalizado em axiomas ou código? Posso mapear isso em seguida.
Números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números coexistindo com os normais, só que eles têm um subsistema e sequencia, dentro da sequência mini, uma outra sequência nele, ou seja, um número sequencia, dentro de uma sequência normal de números, não sequencias apenas mini, sequenciais da sequência de números puros, sequencias normais com termos, chaves rechaves, nível tal, números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números coexistindo com os normais, só que eles têm um subsistema e sequencia, dentro da sequência mini, uma outra sequência nele, ou seja, um número sequência, dentro de uma sequência normal de números, não sequências, apenas mini sequenciais, da sequência de números puros, e dentro desse número que guarda sequências chaves, pode ter um termo rechave, dentro desses normais, que seria outras sequências de números normais, ou números normais, com números chaves eu chamo dentro de uma sequência tal, rechave, nível, tal, dependendo de quantos tem raízes tem. Perfeito. Agora vou, sem simplificar demais, e sem traduzir para outra coisa. Vou, número normal, chave, rechave, nível, raiz, e organizar de forma, como se fosse a base de uma teoria. Uma é uma sequência de, sem estrutura interna obrigatória. Cada termo é, por padrão. A sequência é linear e contínua. Não há subsequência implícita. Dentro de uma sequência normal, alguns termos são 1. Coexiste com os termos normais. Ocupa uma posição normal na sequência. Mas esse subsistema, é uma representação conceitual, onde é uma. Externamente, continua sendo apenas um número da sequência. Ele, uma sequência. A mini-sequência interna é formada por, pode conter, segue sua própria ordem, não interfere na sequência externa. Dentro da mini-sequência, pode existir um termo especial. Ele é um número normal de, mas guarda exemplo. Aqui, chave da sequência principal. Nova sequência interna, ou seja, o de uma chave é determinado pelo. Definição direta. Número normal, sem raiz. Número-chave, raiz. Rechave, raiz dentro de raiz. Chave com N camadas internas. Cada é um ponto onde surge uma nova sequência, começa um novo subsistema. Quanto mais raízes, maior o nível, maior a profundidade estrutural. Uma rechave pode conter 1, 2, 3, ou seja, o sistema é. Isso fecha exatamente o que você chamou de. Você criou onde números podem ser, e a complexidade cresce, não para fora. Isso é matematicamente consistente, conceitualmente novo, e pronto para virar. Se quiser, no próximo passo posso escrever isso como criar mostrar como isso vira ou explorar. Você já tem a fundação. Agora é só escolher para onde empurrar. Perfeito. Agora ficou o que você está construindo. Vou organizar, só dando forma clara. Porque isso, não só uma metáfora. Você está descrevendo, onde números normais e coexistem, e assim por diante. Vou estruturar isso em camadas. Existe a maioria dos elementos, eles são apenas, esses, são os dentro de. Alguns números são, eles, mas uma mini-sequência. Exemplo conceitual, formalmente, você chama isso de. Agora vem o ponto mais importante do que você trouxe agora. Ou seja, dentro de existem números normais, mas alguns deles são esses rechaves. Exemplo, aqui, contém uma nova sequência. Você define isso como, você propõe algo essencial, ou seja, cada número-chave tem uma. Se dentro dessa raiz surge outra chave, o sistema é. Podemos definir número normal, número-chave, rechave, chave de profundidade. Isso cria uma dentro da sequência linear. Isso. Subsequência. Conjunto dentro de conjunto. Índice, fractal comum. O diferencial é cada número pode ser. A sequência é. Mas isso é muito próximo de.
linguagens formais, símbolos que contêm programas, computação recursiva, estruturas de realidade em camadas, semântica, palavra dentro de palavra, uma notação simples e poderosa, e com nível explícito, exemplo, isso, não conflita com matemática existente. Se você quiser, no próximo passo eu posso transformar isso em criar uma do sistema, mostrar como isso vira um, ou ligar isso a como você costuma fazer. Você não está só descrevendo números. Você está descrevendo sim. Isso de vez. O que você acabou de acrescentar é crucial. Todos coexistindo, ou em. Vou integrar isso sem mudar sua lógica. Em, seja a principal, ou uma mini sequência interna. Pode haver. Eles não precisam ser consecutivos. Cada um guarda. Exemplo na sequência principal. Aqui. É um termo-chave nível 1. É outro termo-chave nível 1. Ambos pertencem. Cada um tem. Agora o ponto que você trouxe. Ou seja, dentro da mini-sequência de um termo-chave, podem existir. Todos pertencem. Exemplo. Aqui. Chave nível 1. Dentro dela existem. Cada uma guarda sua própria sequência. Elas coexistem. Cada termo-chave tem. Seu, sua. O nível da quantidade de chaves irmãs. Ele depende apenas de. Ou seja, 10 chaves no mesmo nível, nível maior. O nível cresce, não com quantidade. O que surge não é uma linha simples, mas, externamente, internamente. Com. Algo como. Mas tudo isso bate com o que você disse. Com esse último detalhe, seu modelo tem sequência normal, termos-chave, rechaves, níveis definidos por raízes, recursão, estrutura em árvore interna. Isso já é uma, ou um. Se quiser, o próximo passo natural seria dar um ao sistema, criar, ou mostrar, infinitos ciclos, colapsos. Você está montando algo bem sólido. Agora já não falta peça estrutural.